Esse é o 10º episódio do podcast A Virada de Chave. Eu sou Dari Avanzi, empresário e escritor, amante de histórias inspiradoras, e hoje eu estou com um convidado aqui que eu vou falar para você, né, de tirar o fôlego. Mas antes de eu falar a bio dessa persona, clica aqui, se inscreva-se no nosso canal, vai também estar aí o meu podcast, o meu Instagram, o Instagram do meu convidado, vai lá, já comece a curtir, sigam, e lá no Spotify, A Virada de Chave, você também pode ouvir no seu carro, na sua casa, onde você estiver, 100% compreensivo, e você sempre vai estar com a gente, ok? Olha a bio dessa pessoa que eu vou falar aqui para você. Ele é marido da Mari, é pai do Rodriguinho, fundador e CEO da Boali, maior rede de alimentação saudável do Brasil. O empresário é também palestrante e autor do best-seller Versão Beta. Empreendedor e triatleta, foi jogador profissional de futebol e apresentador de TV, onde entrevistou durante 9 anos os maiores líderes e empresários do Brasil e do mundo. Fundou a plataforma de tecnologia Hands-On TV no Vale do Silício, onde viveu por 2 anos. Mudou-se para Berlim, na Alemanha, onde criou o Hands-On Startup Tour, que se tornou a maior competição de startups da Europa. Antes de empreender no varejo e food service, ele atuou nas áreas de comunicação, educação e tecnologia. Ele é apaixonado por pessoas e inovação. Ao longo da sua jornada, passou anos trabalhando 17 horas por dia. E com o amadurecimento e liberdade financeira, conseguiu viver o que ele chama de vida integrada. Ele é Rodrigo Barros. Cara, obrigado, cara, obrigado. Muito bom ter você aqui. Pô, essa apresentação aí ficou, que é isso? Ficou lindo, hein? Ficou demais, ficou incrível, obrigado, Rapaz, cara. Que história, hein? Obrigado, um prazer estar aqui com você, obrigado por me receber, você, tua equipe. E parabéns, cara, que espaço maravilhoso que a gente está aqui, fiquei super feliz de estar aqui, muito surpreso, inclusive, com esse espaço, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Rodrigo, aqui o nosso programa ele é para inspirar as pessoas, e eu quero muito que você conte a sua trajetória, de onde você começou, onde você está hoje. E a primeira pergunta é, quem é Rodrigo? Onde você nasceu? Cara, eu nasci em Guarulhos. Na verdade, nasci em São Paulo, mas nos primeiros dias de vida já estava em Guarulhos, que é a minha família de lá. Eu sou neto de um português que chegou na zona norte de São Paulo aos 11 anos. Depois se mudou para Guarulhos, trabalhou na roça, mudou para Guarulhos como cobrador de ônibus. E aí, ao longo da vida, ele se tornou um dono de bar, né? Certo. E meu pai e toda a família, ele era pai de 6 filhos, meu pai e toda a família trabalhava nesse bar, né? Aos 17 anos, meu pai falou pro meu avô assim, pai, acho que tá na hora de eu ter um salário, tal, quero ter minhas coisas. E aí o meu avô falou pro meu pai o seguinte, olha, o bar só dá para um. E isso foi um recado pro meu pai começar a trabalhar. Meu pai começou a trabalhar, foi fazer a vida dele, mas ele me contou essa história, me contava muito essa história do bar só dá para um. E é muito curioso, porque a história de que o bar só dava para um foi o que de fato me motivou e instalou em mim uma vontade de construir um bar que desse para milhares de famílias. E hoje a Boali é a maior rede de alimentação saudável do Brasil, a gente tem mais de 80 operações no Brasil, a gente atende mais de 120 mil clientes todos os meses e a gente emprega mais de 500 pessoas. Então o bar dá para muito mais de um e a gente fica muito, muito feliz por isso, cara. E eu sou marido da Mari, né, como você falou, sou um cara que gosta de relações de longo prazo, conheci a Mari aos 15 anos, a gente começou a namorar 17 para 18 e a gente está junto, então são mais de 24 anos juntos. E pai do Rodriguinho, que está aqui. Que está aqui no estúdio, aqui Exatamente, com a gente. Rodriguinho acompanhando aí a nossa entrevista. Então, cara, um prazerzaço estar aqui. E hoje eu estou vivendo um momento bastante especial, né? Acho que como você falou, eu fui um cara que a gente chama muito de workaholic, né? Aquele cara que, só pensa em trabalho o tempo todo. Todo mundo vai ter isso na vida, né? Um momento na vida. Existe um momento que você vai viver ali muito focado, muito drivado para o trabalho. E esse momento ele aconteceu basicamente ali por 10, 12 anos da minha vida. E eu tive a Mari que, suportou esse momento, esteve junto comigo o tempo todo.
E eu fui um cara que de fato trabalhei 15, 16, 17 horas todos os dias por 10, 12 anos. Só que mesmo assim já era uma forma de viver integrada, né? Sim. Agora, eu negligenciei a saúde por esse tempo, né? Imagino. Então, uma das coisas que eu fui buscar nos últimos anos é de fato ter um foco maior na saúde. E você sabe, Dari, com o nosso amadurecimento, né, eu falo que experiências geram propriedade. E conforme a gente vai amadurecendo, você amadurece como pessoa, você amadurece como líder, você amadurece a visão de negócio. E hoje eu me sinto um empreendedor, um empresário, um profissional muito mais maduro para poder entender que a minha vida ela vai ter mais fluidez conforme eu tenho maior capacidade de liderança. E eu gosto de uma frase que eu falo que a minha liderança é reflexo da qualidade dos meus hábitos. É verdade. Né? Assim como a sua liderança é reflexo da qualidade dos seus hábitos. Então, para você que está assistindo, faz essa reflexão. Poxa, como estão os meus hábitos? Né? Porque a tua liderança é reflexo daquilo. Concordo. Constância, disciplina, né? E o foco. Exato. E aí, poxa, eu vinha já, né, como presidente da Boali. Eu sou sócio da Boali, né? Eu sou sócio fundador da Boali, mas eu vim para o dia a dia da companhia em 2019. Então, em 2021, foi que de fato eu entendi que, cara, eu preciso ser o reflexo da companhia, eu preciso ser o reflexo da saúde. Então, foi ali que, inclusive... Foi uma das viradas de chave. Foi talvez a última virada mais importante. Agora, uma pergunta, Rodrigão. Então, você nasceu em Guarulhos, você sempre ficou em São Paulo? Ou cara, não? Como é que foi? Você nasceu, aí você fez a Eu sou meio faculdade, terríaco, como é que foi? cara. Me conta isso aí. Eu sou terríaco. Sabe o que é terríaco, né? Habita na terra. Né? Então, muito novo, cara. Eu com 15 anos, eu ainda estava em São Paulo jogando futebol amador, eu jogava no Corinthians. Depois, aos 16, eu fui pro Inter de Porto Alegre. Então, eu fui morar em Porto Alegre com 16, fiz 17 anos morando lá. Fui em janeiro de 98 morar lá. Joguei lá por um ano, então eu morei esse período em Porto Alegre. Depois eu volto para São Paulo, fico 99 aqui em Guarulhos, inclusive, onde eu profissionalizei, jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo AD Guarulhos. Uhum. E ali em 2000, eu vou para a Portuguesa de Desportos em São Paulo. Sim. Só que é o ano que, inclusive, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu fico nos Estados Unidos em 2000. 2001 eu vou para a Alemanha jogar. 2002 eu volto para o Brasil jogar na Portuguesa de novo. Ok. E 2003 eu volto para a Europa para jogar em Portugal. Então, assim, eu morei em vários lugares. Então, imagina que em 2003 eu tinha 22 anos, eu já falava português, espanhol, inglês e alemão jogando futebol. Então, o futebol me proporcionou, inclusive, enxergar o mundo de uma forma muito diferente. Porque, na verdade, Daria, assim, você está sentado aí, eu estou sentado aqui, a gente está enxergando essa sala de forma diferente. Por quê? Porque são perspectivas diferentes. E a gente vê o mundo de formas diferentes e a gente consegue ampliar ou não a nossa visão conforme as nossas perspectivas. Concordo. E eu não tenho dúvida que a oportunidade que eu tive de rodar o mundo, de aprender novos idiomas, me deram ali uma visão em relação a isso e um volume de perspectiva que me trouxeram a oportunidade de tomar decisões melhores. Então, posso dizer que a vida foi te caminhando para você no futebol aqui no Brasil, vamos dizer assim. Sim. E quando você foi jogar o primeiro time, quando você foi para os Estados Unidos, foi ali porque tem aquele medo, né? Foi. Provavelmente teve aquele primeiro receio, foi uma primeira virada de chave, foi uma segunda. Qual foi a sua primeira virada de chave que você veja? Eu acho que virada de chave mesmo foi nos Estados Unidos, mas lá em Porto Alegre alguma coisa já foi diferente, né? Porque eu fiquei praticamente um ano longe da minha família, Sim. aos 15 para 16 anos. Não, 16 para 17 anos. Então já foi alguma coisa importante. Mas virada de chave mesmo foi em 2000 nos Estados Unidos. Eu tenho muito contato com o meu treinador da época, que é o Afshin Godby, hoje é o treinador do Vancouver FC. Inclusive tem um jogador nosso lá no Vancouver. Legal. Esse é um negócio que não aparece no meu currículo, mas tem o Renan tá lá. E o Afshin foi um cara que mudou, né? Ele transformou o Rodrigo que chegou nos Estados Unidos, que era um menino, que era um pós-adolescente, que era um moleque, né? Em um adulto. Legal. E foi ali em 2000, com 18 para 19 anos, que eu passei a tomar decisões de adulto. Que eu passei a entender a importância
de ser um cara mais disciplinado. Pô, mas você já vinha do futebol? Sim, mas ali foi a diferença. Ali foi onde eu entendi que a parada era comigo, não era mais com a minha família, não era mais com ninguém. Eu não podia, por você. Eu não podia depender. Isso não quer dizer que eu não poderia contar com eles. Com certeza. Mas o jogo era comigo. A responsabilidade era minha. Legal. Então, ali eu acho que é a primeira virada de chave, onde eu deixo de pensar como um moleque, como um menino, e passo a pensar como adulto e começo não só a pensar, mas tomar decisões de adulto. Ali foi bem importante. Cara, é muito louco. Eu fiz meu primeiro intercâmbio com 35 anos, tô com 43. Uau. Legal, legal. Fui morar home state, então você imagina, né? Depois de velho, você chega numa sala com tudo adolescente, 18, 22, sim. E foi um choque, mas eu falo, pô, por que eu não fiz isso antes? Porque ele dá uma expansão muito grande na mente. E eu tive muitas mudanças, não só nos meus negócios, mas na minha vida. Essa virada que você teve de saúde, né? Eu tive nessa fase. Eu falei, legal. Cara, tá na hora de eu me cuidar. Tá na hora legal. de Aos 30 aí? 35. 35. Legal. Pô, que bacana. E de lá pra cá eu nunca parei, né? Nunca parei de estudar, né? Também inglês, depois foi espanhol, um pouco de italiano. Então, isso fez a gente ter uma visão do mundo, e não só do mundo, mas também para tomadas de decisões futuras. Né? Que aí não tenha dúvida. Vai tendo várias viradas de chave ao decorrer da nossa vida, né? Cara, eu sempre falo sobre isso. Todos os meus amigos que têm filhos, quando me perguntam, eu falo, cara, deixa o moleque ficar um tempo fora. Porque essa virada é incrível e aí ela forma para a vida inteira. Tem eu não lembro agora qual cidade, mas existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos de crianças que elas foram divididas em 2 grupos. Parte de um grupo ficou, se não me engano, 5 ou 7 anos visitando Nova York todos os anos. Eles simplesmente visitavam Nova York. Eles eram de um subúrbio americano, né, ali no meio dos Estados Unidos, e eles visitavam Nova York. E não tinha muito agenda, era uma agenda obviamente cultural, mas era para visitar Nova York. As crianças que não visitaram Nova York foram acompanhadas ao longo de 20 anos e se tornaram ali profissionais, na sua maioria, profissionais da cidade, profissionais regionais, profissionais com pouca ascensão. Perfeito. Quem visitou Nova York, aí era ao contrário. Então, assim, vamos imaginar que era a regra do 80-20. 20% aqui, de fato, fez alguma coisa extraordinária. Aqui, desse outro grupo que visitou, 80% fez. Então, na verdade, a nossa capacidade de imaginação, ela transforma 100% das nossas decisões, das nossas ações, dos nossos resultados. Concordo. E quando você viaja, quando você conhece, quando você imerge em diferentes culturas, você passa a ter uma nova capacidade de imaginação. Aliás, Joe Dispenza fala uma coisa. Eu não sei se você conhece o Joe, mas eu posso falar um pouquinho dele. Ele fala uma coisa. Aquilo que nós pensamos, os nossos neurotransmissores, eles não sabem se aquilo que a gente está pensando está de fato acontecendo ou é só pensamento. Talvez quem esteja assistindo não tenha noção disso. Quando você pensa algo, pode ser positivo, pode ser negativo, o teu neurotransmissor não sabe se aquilo que você está pensando está de fato acontecendo ou não. O que eu quero te dizer é, quando você reproduz pensamentos negativos, o neurotransmissor manda uma mensagem para o corpo inteiro falando o seguinte, nós estamos em perigo. Compensação, positivo também é da mesma forma. E Joe Dispenza provou isso cientificamente. Ele teve um acidente aos 21 anos, inclusive de bicicleta, ele era um triatleta também. E, enfim, todos os médicos falaram, olha, você não vai voltar a andar. Ele foi para casa e se tratou com meditação. Né? E hoje, ele não é um case dele mesmo, como também é um case para várias pessoas que acabaram se tratando com ele e curando diversas doenças. E aí ele escreveu um livro que eu super indico, Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Para quem não sabe o que é placebo, quando os medicamentos são testados, existe uma proporção, eles são testados em grupos diferentes de teste. E uma proporção vai tomar o medicamento de fato. A outra proporção vai tomar um medicamento que é um placebo. O que é um placebo? Não tem medicação ali. Ou seja, é algo que você está tomando, que te falam que é o remédio, mas você não sabe.
Você é um grupo de teste, você não sabe se o remédio está ali ou não. Mas como você acredita que está tomando, 30% de todos os placebos no mundo, esse é um número global, são testados como positivos. Ou seja, eles são testados em 30% das pessoas que tomam aquilo, que não tem nada ali, só por achar que está tomando o remédio, são curadas. Loucura, né? Então, você é o placebo, o poder de curar a si mesmo, Joe Dispenza. Quem quiser, tem esse livro em português, eu super recomendo, cara. Adorei. Obrigado pela dica. Imagina. Esse eu já vou comprar. É top. Aliás, eu tenho várias dicas de leitura, cara, eu adoro. Essa é uma das práticas que nos últimos anos, especialmente, eu desenvolvi ainda mais. Eu sempre, assim, quando moleque não gostava de ler, aí depois... Acho que Cara, tem criança que acaba gostando, mas não era o meu caso. Não era o meu caso. Também, não era. Gostava de jogar bola, enfim. Só que aí, depois dos 30 anos, comecei a ler mais. E hoje, cara, eu leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo, assim. E leio 3, 4 livros por mês, assim. Então, inclusive, às vezes mais. Então, eu tenho muita sugestão de leitura, porque eu acho que a leitura ela desenvolve um senso crítico importante, muito. Além, obviamente, de trazer conhecimento. Então, ela é uma forma de você combinar as suas experiências, né? Então, experiências geram propriedade. Eu sou um cara que gosto muito de viver, de experimentar e tudo mais. Você olha pelo meu background aí, né? Uhum. Mas quando eu leio, as minhas sinapses elas conseguem conectar aquilo que eu tô lendo com aquilo que eu vivi. E eu transformo aquilo em conhecimento, eu transformo aquilo em sabedoria e aplico. Então, a cada nova leitura, a cada nova página, eu consigo perceber uma nova conexão de sinapse, cara. É muito legal. E o meu convidado anterior, o Jamil Albuquerque, não sei se você conhece ele. Não. Ele é o do Mastermind do Napoleão Hill. Ele é o franqueado do Brasil, do Napoleão Hill. Que legal, cara. Não, o cara é uma enciclopédia, assim, absurda. O cara é demais. E aí, ele chegou e falou, Dari, eu perguntei, o que virou tua chave? Ele, Dari, foi um livro. Ah, que legal. A primeira virada de chave dele foi quando ele leu um livro. Que legal. Que livro era? Que agora eu fiquei... Napoleão Hill, as 13 leis do sucesso. Né? Tá. E achei o máximo dele ter falado isso. Então, o livro ele também proporciona isso, né? Muito. Várias viradas. Cara, a minha ida... Olha só que interessante. Eu li um livro sobre design thinking que me fez ir para o Vale do Silício. Porque quando eu fiz, eu tinha vendido uma faculdade e por conta desse livro... Aquele todo coloridinho? Exatamente. Você tem esse livro? Muito legal, muito legal. Esse livro me fez inscrever no curso da D-School, da Universidade de Stanford, e eu fui fazer D-School por conta desse livro, cara. Massa. Muito massa. Massa. Muito legal. Pera, agora eu quero saber como é que você chegou lá. Então, você acabou... Como é que você desistiu? Não quero mais jogar futebol. O que surgiu? Ali, então assim, a primeira virada de chave importante, eu acho que foi nos Estados Unidos. Uhum. A segunda foi em Portugal, porque eu machuquei e aí tratei por 10 dias ali e fui, né, na fisioterapia, o médico me chamou e falou, olha, Rodrigo, a gente vai ter que fazer cirurgia. Eu jogava no Ovarense, a segunda divisão do Campeonato Português. E aí eu falei, cara, peraí, isso é 2003, eu tava com 22 anos. Falei, meu sonho era jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Milan. Os times da Itália naquela época voavam, né? Voava mesmo. Aí eu falei, cara, meu sonho era jogar nesses times. Pô, eu tô na segunda divisão do Campeonato Português, sem nenhum demérito ao Ovarense. Naquela época, a segunda divisão, hoje, enfim, tá lá pra baixo. Mas naquela época, a segunda divisão, eu falei, não é o que eu quero pra minha vida. Aí eu virei e falei, doutor, deixa eu contar uma coisa. Eu não vou operar e eu vou parar de jogar futebol porque eu não aceito ser medíocre. Eu não quero ficar jogando a segunda divisão do Campeonato Português. E aí, pô, o presidente do clube me chamou no dia seguinte, foi tomar um café da manhã. Pô, Rodrigo, você tá brincando, né? Eu falei, não, vai embora. Ele não rescindiu meu contrato porque ele achou que eu tinha uma outra proposta. Eu falei, você não entendeu, eu não vou mais jogar bola. Cara, em 2 dias eu tava no Brasil já. Deixei carro, vendi carro, apartamento, tudo. E voltei, e essa foi uma decisão importante, que é assim, cara, eu não vou ser medíocre. Eu não vou jogar a segunda divisão. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas tudo que eu for fazer, eu vou estar na primeira divisão. Eu vou estar lá na divisão especial jogando. Legal. Eu vou jogar top.
Já determinou isso na mente. Foi, cara, foi. Isso lá atrás, com 22 anos. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, cara, e o futebol me ajudou nisso, tá? Primeiro, eu preciso entender quais são as minhas grandes habilidades. E aí o que eu chamo hoje de talento natural. Qual que é o meu talento natural? Né? Qual é o talento que eu tenho menos esforço com mais performance? Então imagina, vamos fazer um gráfico aqui, né? Desse lado aqui a gente tem performance. Perfeito. Então aqui embaixo eu tenho menos performance, aqui em cima eu tenho mais performance, certo? Ok, certo. Aqui eu tenho mais dificuldade ou mais facilidade. Ok. Cara, aqui ó, é onde encontra mais performance com mais facilidade, irmão. Legal. Aqui é a tua zona onde você vai brilhar. É a tua zona de ser extraordinário. Aqui é onde você vai colocar energia. A zona de de facilidade, mais fácil para você, com baixa performance, talvez vai ter coisa acontecendo aqui. Vai ter outra coisa que é difícil para você, mas traz performance. Vai ter coisa acontecendo aqui. Agora, meu velho, onde não tem performance e é difícil, larga isso aí, velho. Acha outro para fazer. Coloca alguém ali. Boa. Deixa alguém fazer aquele troço. Sai Muito fora bom. dali. Que dica, hein? Sai fora dali. E aí entende o seguinte, aqui ó, mais performance, mais facilidade. Você vive uma vida de fluidez e de sucesso. Você vive uma vida de fluidez de forma extraordinária. O extraordinário está além do ordinário. O extraordinário está além do medíocre. O medíocre é o ordinário, é o dia a dia. E, Dari, a gente é forjado a ser ordinário. A gente é forjado a ser medíocre. Na escola acontece isso. Quando você vai bem em português, vem lá a professora de matemática e fala, não, mas então você precisa estudar mais matemática. Aí você começa a estudar mais matemática, português cai. E vice-versa. E é natural, por quê? Porque a escola foi formatada para colocar a turma para trabalhar na indústria. Só que a indústria já ficou para trás. Bingo. A indústria está sendo automatizada. A indústria está com inteligência artificial trabalhando. Então não adianta a gente pensar naquela educação, né? Rodriguinho estuda numa escola que foca no indivíduo, que foca nas habilidades dele, que foca em desenvolver o melhor dele, o melhor potencial dele, né? Ele tá aqui hoje não é à toa, ele não tá aqui à toa. Ele tá aqui porque, cara, eu coloco ele dentro do ambiente. Legal. Porque eu não tenho dúvida que ele vai pescando, ele vai pegando, ele entra na galeria, ele fala, pô, legal essa galeria, né? Ele vai sair daqui, pai, você viu tal coisa? Ele vai interagir comigo em relação ao que aconteceu aqui hoje. Então, é importante a gente entender que todos nós, e você que está assistindo, você pode escolher viver extraordinário ou você pode escolher viver ordinário. E aqui eu não tenho julgamento nenhum. Você escolher viver ordinário, tá tudo certo. Beleza, também. Tudo beleza. Bem. Você que escolheu. Agora, existe o extraordinário para você viver. Existe o além do medíocre para você viver. E eu tomei essa decisão lá atrás, e aí hoje, né? Hoje eu tenho clareza de te falar sobre isso daqui. Naquela época, eu só tinha clareza de uma coisa. O que eu faço bem? Eu vou focar 100% nesse negócio. Eu vou focar, cara. Eu vou pegar o que eu faço bem, eu vou ser o melhor desse negócio. Eu vou arregaçar. Eu vou colocar tanta energia nisso que as pessoas vão querer estar do meu lado só pelo que eu faço bem. E, cara, é muito louco como isso acontece. Muito. E assim, não sei se você acredita nisso, mas eu sou um cara meio de energia, né? Acredito super, pô. Então, assim, quando a gente emana essa energia, quando a gente emana esse pensamento, quando a gente já determina, tudo que você falou é determinado. Se é determinado, claro. Isso acontece. Porque a gente vai emanar, isso vai ser atraído pra gente. Então, eu sou focado 100% nisso. E nessa linha, quando você chegou, quando que você falou, puta, o que eu vou fazer? Eu tô curioso. O que você foi fazer? Cara, logo que eu voltei pro Brasil, tinha um cara chamado Edgar. Ele tinha uma academia de tênis em Guarulhos com 10 quadras. E o meu irmão é 11 anos e meio mais novo do que eu. Inclusive, ele é um sonho que eu tinha para minha mãe e minha mãe realizou para mim. O Marinho jogava tênis. E aí, naquela época, ele era super novo, jogava nessa academia. E o Edgar me viu lá e falou, e aí, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, voltei pro Brasil, vou parar de jogar bola. Ele falou, fazer o quê? Eu falei, pô, não tenho a menor ideia. Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, legal, bom, bora. Quando eu começo? Amanhã.
Isso era domingo. Era sábado ou domingo, começava na segunda. Segunda hora, e aí ele tinha uma outra empresa. Ele falou, vai lá na minha empresa, tal hora, tal. Fui lá. Falou, cara, é o seguinte, vai fazer isso, tal. Gosto de você, tal. Pode começar. O que você vai fazer? Vai lá aprender a trabalhar, vai trabalhar. Bom, comecei a trabalhar. E aí lá, cara, foi um negócio legal. Porque a academia de tênis, 10 quadras, vamos falar que a hora, sei lá quanto custa uma hora hoje, vamos fazer uma conta aqui, tá? R$100 a hora. Perfeito. O problema é o seguinte, ela aluga no comecinho do dia, ela aluga um pouquinho, 1 ou 2 horas ali na hora do almoço, que já não é uma coisa que aluga muito, mas aluga, e aluga depois das 17 horas. Então você tem um tempo ocioso entre 8, 9 até meio-dia, e outro tempo ocioso entre 14 e 17. Então você tem ali 7 horas do dia que, cara, não vai ter o que fazer. Só que você abriu a academia às 6, você vai fechar a academia às 10, 11, estourando, você não vai fechar depois às 11. Então, você tem um horário limitado. Bom, aí a gente começou a encaixar 2 escolinhas aqui. De manhã, uma escolinha com foco em trabalho social e à tarde uma escolinha com foco em performance. Cara, começamos a trazer uma receita acessória. Legal. Aí, para quem está assistindo, isso é importante para você pensar na sua vida aí. Como é que você gera receita acessória? O que é a receita acessória? Você já tem tua receita. Você já tem o teu salário, você já tem a receita do teu modelo de negócio tradicional da tua empresa, não importa. A tua consultoria, o trabalho que você faz, tal. Como é que você pode gerar receita acessória? Dentro do que você já tem de recurso. Progresso é igual a ativar recursos existentes para conquistar novos recursos. Anota essa aí, ó. Progresso é igual a ativar recursos existentes para conquistar novos recursos. Basicamente, gerar receita acessória é pegar o que você tem de recurso, ativar e gerar uma receita que você não tem. E, cara, quando você gera receita acessória, faz assim, ó. Caraca, não imaginava que essa receita estava aí. Né? Uhum. Hoje na Boalha eu tenho um exemplo de catering para te falar. Esse negócio de catering não existia até agosto do ano passado. Catering basicamente é, você vai fazer um evento aqui na galeria com 50 pessoas, você pode, em vez de contratar coxinha, esfirrinha, pão de queijo, contratar Boalha. E aí vem a Boalha aqui, salada no copo, wrap, finger food, kombucha, chá. Você contrata a Boalha. É um negócio que até agosto, 0. Agora em dezembro deve faturar R$1 milhão este negócio. Dentro do seu negócio Dentro do meu negócio. Que não tem custo de ocupação novo, não tem nada novo. É o mesmo business, são os mesmos recursos, só que a gente está adicionando uma receita acessória de R$1 milhão no mês. Né? Então, se você colocar ao longo do próximo ano, passa de R$10 milhões. Né? Só de um negócio que não existia. Né? E isso gerou essas 2 receitas acessórias. E daí, o que começou a acontecer? No 3º, 4º final de semana que eu estava lá, trabalhando, eu comecei a perceber que existia um poder aquisitivo muito alto na galera que vinha jogar torneio. Falei, cara, essa galera vem aqui, joga torneio e tal. Eu peguei numa segunda-feira, depois da 3ª ou 4ª semana, fui conhecer o diretor de uma época que tinha uma concessionária da Ford, chamava Sempre. E o nome dele era Prado, lembro até hoje. O cara, gente boa, falava alto. E aí eu cheguei lá, moleque, 22 anos, 23 anos... Cheguei lá, 22 anos inclusive, 2003, final de 2003, outubro de 2003. Aí cheguei lá, moleque, e falei, pô, vim falar com o diretor. Mas o que você quer aqui, bicho? Eu falei, não, vim te apresentar uma academia de tênis. Eu falei, você tá maluco? Você vai falar com o diretor? Eu falei, não, só vou sair daqui a hora que eu falar com o cara. E acho que o cara olhou esse moleque e eu fui todo bonitinho ali, pá, bem vestido. Aí eu cheguei lá, ele me atendeu, falou, boba, pois não. Eu falei, você joga tênis? Não. Falei, você já conheceu o pessoal que joga tênis? Pô, não sei. Falei, então eu quero te convidar para almoçar comigo na nossa academia de tênis lá. Peguei o cara, no dia seguinte ele foi, almoçou. Falei, negócio é o seguinte, semana que vem você vai colocar uma EcoSport aqui na frente. Se você não vender nenhuma, beleza. Se você vender uma, você começa a me pagar, tá aqui o modelo de contrato, tá aqui o valor, e eu vou colocar uma placa sua ali e todo torneio você vai trazer um carro aqui. Só que você só começa a pagar o dia que você vender a primeira. Primeiro final de semana ele vendeu. Aí ele falou, não, gostei da brincadeira. A gente assinou um contrato, eu lembro até hoje, por 6 meses no valor de R$6 mil. Cara, presta atenção. Olha só. Não existia essa receita. Todos os recursos estavam lá. A mão de obra estava paga, o aluguel estava pago, a quadra estava montada, o torneio já ia existir, as pessoas já estariam lá. A gente simplesmente
colocou uma lona, que deve ter custado R$ 200 para colocar, e deixamos ele colocar um carro. E acabou. E aí a gente gerou R$ 36.000. Mas vamos falar em R$ 6.000. Se eu tô falando que a quadra não devia ser R$ 100 naquela época não, mas vamos falar R$ 100. Sim. Vamos exagerar. Nós estamos falando de 60 horas de quadra alugada. Eu criei uma outra quadra sem custo nenhum e gerei aquela receita. Resumo, em 2 meses a gente tinha fechado acho que 5 patrocínios. Então a gente estava gerando R$ 30.000. R$ 30.000 de uma receita que ele nunca tinha imaginado. Cara, era muito aluguel de quadra. Era muito aluguel de quadra. E aí aquele cara me convidou para ser sócio. Olha só que interessante. Que legal. O meu primeiro patrocinador, o Prado, virou meu amigo em 3 meses. Quando eu fui convidado para ser sócio, eu fui no Prado. Prado, olha o que está acontecendo. Fui convidado para ser sócio, o que você acha? Mas o meu pai tinha imobiliária. E tinha uma outra imobiliária estava à venda. Eu não sei se você sabe como é que funciona isso, mas a carteira imobiliária, ela tem a carteira de administração. Okay. Vamos imaginar que você administra lá em aluguel R$ 1 milhão e que fica para a imobiliária 7% disso na média, então são R$ 70.000, tá? Sim. O que acontece? É desses 7% que você calcula o EBITDA. Sim. Então você calcula um múltiplo em cima desses 7% para entender quanto vale a carteira. Foi calculado um múltiplo em cima desses 7% e deu o EBITDA. E eu falei, cara, se eu comprar essa carteira e fizer uma fusão com o negócio do meu pai e levar esses imóveis para dentro do negócio do meu pai, o que acontece? O que para o cara é X, não era 70 mil, eu fiz uma conta aqui para falar, mas o que para o cara é X, só que ele vai ter que deduzir todas as despesas dele, funcionário, locação do imóvel, se não é locado, tem que calcular ali uma locação, água, luz, não sei o que, tal. Cara, se eu trago para cá, eu faço isso com menos funcionário, eu faço isso sem um novo custo de ocupação, eu vou ter o mesmo custo de sistema, eu vou fazer um merge aqui com o negócio, uma fusão, vou otimizar recurso e vou gerar muito mais resultado. Falei, pô, esse negócio é interessante. Mas eu também gostava do tênis e o tênis tinha tudo a ver comigo. Eu era um molecão, esportista, esporte legal pra caramba. O Prado fez a seguinte pergunta, irmão. Ele falou assim, ó. Rodrigo, quantas pessoas você conhece que jogam tênis? Eu falei, porra, hoje bastante, cara. Já tô aqui há 3 meses e pouco, quase 4 meses. Cara, eu conheço no mínimo, assim, uns 200 tenistas. Já conheço essa galera. Sou um cara que, pô, eu entrava na academia às 6 da manhã, saía meia-noite, cara, todo dia, pau. Minha mulher ia lá, almoçava comigo e tal. Aí ele virou e falou, e quantas pessoas você conhece que precisam de um imóvel? Todo mundo que eu conheço precisa de um imóvel. Você mora em alguma casa. Ele falou, então tá mais fácil tomar decisão. Olha que interessante, cara. Que legal. Ele falou do tamanho de mercado, cara. Então ali também teve uma parada interessante que foi, poxa, qual é o tamanho do mercado? Né? Naquela época eu não pensei, mas hoje eu penso, além do tamanho do mercado, eu penso se esse mercado está em crescimento ou não, tá? Mas naquela época eu tomei a decisão, compramos essa carteira imobiliária, fiz a fusão, fiz esse plano acontecer e daí passei então a trabalhar com o mercado imobiliário. E no mercado imobiliário aconteceu um negócio interessante, que era o seguinte, a imobiliária majoritariamente trabalhava lá com alocação, né? E as vendas eram geralmente vendas de casas, apartamentos e tudo mais. Só que, cara, vender uma casa de 300 mil ou de 1 milhão, ela dá um trabalho parecido. Sim. Só que vender um terreno de 10 milhões, o nicho é muito menor, você tem muito menos comprador, só que é um comprador muito mais segmentado. É muito mais fácil achar o cara que vai comprar esse terreno. Concordo. Cara, meu primeiro imóvel, R$ 8 milhões. Quando eu peguei isso, e aí nós vendemos, cara, nós vendemos uma área ali de mais de 100 mil metros quadrados para 3 construtoras diferentes. E ali eu falei, cara, esse jogo é muito interessante. E aí o mercado imobiliário ali foi muito legal para mim. Só que eu assistia Show Business na Rede TV na época com o João Dória. E eu ouvi uma frase do Rodrigo Cardoso, que é palestrante, me diga com quem andas que eu te direi para onde vai. Para onde vai. Não é quem é, porque quem você é, você pode mudar. É verdade. Você que está assistindo, quem você é, você pode mudar.
E eu peguei, ouvi essa frase e falei, cara, me diga com quem a gente direi para onde vai. Levei o Rodrigo Cardoso lá para dar uma palestra na academia, ouvi essa frase. Depois, assistindo o João Dória, conectei a frase com o João Dória. Toda semana entrevistando 2, 3 empresários de muito sucesso. Falei, cara, eu vou virar apresentador de TV, vou entrevistar um cara de sucesso toda semana, 1, 2 caras, e eu vou ter sucesso. Porque eu vou entender como é que esse cara pensa, como é que esse cara toma decisão, como é que esse cara, né, se projeta, como é que esse cara se relaciona. Eu vou aprender com esses caras. E aí eu vou montando o Rodrigo em cima dos meus aprendizados. E isso é uma coisa importante. Muito legal. Não tenha uma única referência, não tenha um ídolo, tenha várias referências, né? Eu tenho certeza que o Dari vai ser referência para você em alguma coisa, eu sei em outra. E uma outra pessoa vai ser em outra, e o Nadal vai ser em uma coisa, e o Pelé vai ser em outra, e assim vai. Porque quando você tem uma única pessoa, ninguém é único. Concordo. Ninguém vai deixar de falhar, ninguém não vai ter problema, ninguém. Só Deus. Então, não para com essa coisa de idolatrar uma pessoa. Essa pessoa não deve ser idolatrada. Eu não devo ser idolatrado. O Dari não deve ser idolatrado. Por quê? Porque ele vai falhar e eu vou falhar. Eu vou fazer uma merda que você não vai gostar. Eu vou falar um palavrão. Eu vou fazer alguma coisa. Né? Eu vou dar uma bronca no Rodriguinho de um jeito que você não vai gostar. Não importa. É isso aí. Então, você tem que olhar para as referências. E naquela época eu já peguei isso. Então, todo mundo que chegava lá podia ser o mais grandão que fosse. Pô, o cara é top, não sei o quê, o maior fera, não sei de onde. Beleza, tá tudo certo. Certo, é isso aí. Aprender com esse cara, então, sobre isso. Legal. E aí, cara, eu comecei. Comecei a aprender isso em 2004. Então, peraí. A gente teve aí quase 2 viradas de chave, né? A virada de jogador para, vamos dizer, para um cara de mídia até, né? Porque... Não, a parte de empresário ali, porque você foi trabalhar e você, sem você perceber, você já se tornou um empresário. Você sumou muita força. É verdade. Você sumou muita força com esse amigo, né? É verdade. E aí você teve um momento de decisão. Continuo. Aí você fez os dois, né? Você continuou na academia e foi para imobiliária. Não, eu fui para academia, eu desliguei da academia. Eu desliguei da academia e fui para imobiliária. Foi para imobiliária. E aí Só que aí na imobiliária, quando eu vi o João Dória, eu falei, cara, vou me relacionar com essa turma aqui. E aí eu continuei na imobiliária e fui ter meu primeiro programa chamado Segredo de Sucesso na IRBI, que era uma televisão do Digênio, dono do Objetivo. Aí da RBI, eu fui pra Gazeta depois. E aí fiquei na Gazeta por muitos anos, foram 6 anos de Gazeta, programa Entrevista e Companhia, aí domingo, 9 da noite, antes do Mesa Redonda, Futebol e Debate, cara, aí era porrada, aí era muito legal. A gente gravava no Teatro Gazeta na Avenida Paulista, toda terça-feira, 15 horas. Então eu convidava o cara para almoçar comigo, depois do almoço a gente ia e gravava, era sensacional. E ali eu aprendi muito. E aí você imagina um cara de 20 e poucos anos, 24, 25 anos, vivendo essa vida já. E hoje eu ando de bermuda porque eu andei muito de terno, gravata, né? E tal. Eu ando assim, ó, moletom. E aí, cara, eu fiquei nesse negócio de televisão e imobiliário, mas comecei a desenvolver um grupo de comunicação, né? Então, a comunicação, sem dúvida, tá ali, ó. Facilidade, eu tenho facilidade e eu tenho performance. Legal. Então, ele tá naquela zona que eu te contei agora há pouco. Legal. E eu percebi isso rápido. E aí foi onde eu comecei a performar, inclusive financeiramente. E comecei a, enfim, me deslanchar ali. Comecei a conquistar resultado financeiro e, né, construir ativo. E aí, quando que você... indo um pouco no seu background aqui, né, na sua bio, quando foi que você falou, puta, vou pro Vale do Silício, vou estudar, quando foi que juntou isso aí? Primeiro assim, eu me conectei na televisão, eu me conectei com a Associação Brasileira de Franchising. Ok. Então, antes de pensar em Vale do Silício, o franchising entrou na minha vida. Então, o franchising entrou na minha vida já em 2008. Na época, 2008 para 2009, o presidente da ABF foi o Arthur Grimbal, presidente do Boticário. Okay. Depois o Ricardo Bomeni, presidente do BFFC, que é o dono do Bob's. E nessa época eu entrei por meio de um outro amigo que também eu conheci na televisão, que é o José Carlos Semenzato. Hoje é Shark Tank e tal. Um baita amigo que eu tenho, um padrinho no franchising, inclusive, que eu tive lá atrás. Então, o Zé me levou para a BF e aí o Bomeni se tornou um outro padrinho meu importante ali, porque eles me contrataram para cobrir todos os eventos da BF.
Então eu fui junto com a BF para Nova York, na NRA, NRF, que é a National Retail Federation. Todo ano, de 2008 a 2012, todos os anos eu fui com a ABF. E aí, nesse período, eu também vendi um negócio de eventos em 2009 para a Momentum, que é uma empresa americana. Eu fazia 40 eventos por ano, no interior do estado de São Paulo, inclusive. Aqui em Ribeirão eu fiz vários eventos. Caramba! Ribeirão, São José do Rio Preto. E aí, o que aconteceu? Eu vendi esse negócio e comprei uma participação numa faculdade que era parceira minha. Eu comprei 1/3 da faculdade. E quando eu comprei a faculdade, eu fui para a ABF e falei, quero desenvolver a academia do franchising aqui. E aí, a academia do franchising, se entrar agora no site da abf.com.br, tem lá a academia do franchising, que hoje eles chamam de outra coisa. Né? Filho. Tá ouvindo alguma coisa ali. Aí, a academia do franchising eu criei, cara, em 2009. 2009 para 2010. Então, há 13 anos atrás eu criei a academia do franchising. E por que eu tô conectando isso? Porque aí essa faculdade foi o que me fez depois ir pro Vale do Silício. Porque aí eu fiquei 2010, 2011, 2012 com a faculdade. 2012, no final do ano, a gente vendeu a faculdade. Quando eu fui para a NRF com a BF em 2013... foi que eu ouvi falar de Vale do Silício mais forte ali na feira e eu percebi que a National Retail Federation, que era uma feira de varejo, estava se tornando uma feira de tecnologia e varejo era o tema da feira. Isso mesmo. Eu falei, meu irmão, toda empresa no futuro vai ser uma empresa de tecnologia e aí ela vai estar em alguma indústria. Essa foi a visão que eu tive lá atrás. Eu falei, então eu preciso entender de tecnologia. E aí quando eu falei preciso de entender de tecnologia, eu falei... onde é a meca do negócio? Vale do Silício. Aí eu ouvi falar de Design Thinking, aí eu li o livro e aí eu fui para Stanford. Então, essa foi a lógica. O timeline. E eu tinha vendido a faculdade, então tinha um dinheirinho no bolso ali para poder empreender. E eu fui para estudar, para tirar um sabático. Na segunda semana eu cheguei em casa e falei, amor, vou montar uma empresa. E aí montei a Hands-On. É muito louco, né, cara? É muito louco, eu sei, cara. Mas é isso, cara. Legal, cara. Foi assim, cara. Foi assim. E aí morei em Mountain View, que é o coração do Vale do Silício, ali do lado de Palo Alto. Então, Palo Alto é onde está a Apple, Mountain View é onde está o Google, né? Palo Alto está Stanford, inclusive, a Universidade de Stanford. E, cara, foi incrível, assim. Ali foi uma virada de chave, né? Cara. Eu fui pro Vale do Silício um empresário de negócios, eu era um cara de fazer negócio e tal. E eu volto de lá um empresário de produto, assim, um empreendedor de produto, um cara que gosta de olhar para problema e resolver problema, sabe? Legal. Isso foi uma virada de chave importante também, porque essa coisa do empresário de negócio tem muito a ver com a nossa necessidade de empreender. No Brasil, a maior parte dos empreendedores não empreendem por oportunidade, empreendem por necessidade. Sim. Esse número vem melhorando, então a gente tem cada vez mais empreendedores por oportunidade, mas quando a gente olha 20, 30, 40, 50 anos, meu avô montou bar porque, velho, não tinha muito o que fazer, montava um bar. Era isso. Então, hoje não, hoje o cara olha oportunidade e vai por oportunidade. Ainda acho que esse gráfico deve estar mais pendendo para necessidade, principalmente quando a gente olha para os MEIs, né, que é o microempreendedor individual, mas quando a gente aumenta um pouquinho a esfera de empreendedorismo e de empresas, eu acredito que seja por oportunidade. E a partir de então eu passei a empreender muito por oportunidade. Naquela época, eu era mentor da Sala do Creations. Já vou conectar agora. E foi aí que, sendo mentor da Sala do Creations, eu me tornei investidor da Sala do Creations, que foi precursora da Boali. Isso em 2013 também. 2013? É muito bacana essa aula que você está dando pra gente. Obrigado, cara. Inspiração, porque quando a gente começa a empreender, a gente começa às vezes sem uma direção. Sim. Né? E eu comecei a resolver dor, né, muito cedo nas companhias. Né? Então, legal. Eu sempre fui, eu me emancipei com 16 anos. Eu também. Você também? Eu também. E aí, um dos meus CNPJs até hoje é da minha empresa. Eu não, né? Meus pais me emanciparam, né? Nesse caso. É verdade, isso. Nossos Vamos dar o crédito a quem tem o crédito. É verdade. E aí, quando eu paro para pensar, né, que eu fiz a minha biografia, que é o meu segundo livro, legal. Eu voltei para falar, caraca, eu já resolvi a dor com 17 anos, 18 anos. Sim.
Isso faz uma diferença tão grande quando você entra numa negociação para entender a dor do cliente. Porque você não está ali para vender, mas você está ali realmente para navegar em mares profundos. Que ninguém quer navegar, todo mundo quer o fácil. E aí foi quando a nossa empresa ela deu uma guinada assim absurda, né, desenvolvendo produtos que são relacionados a resolver as dores dos nossos clientes, né, na área de tecnologia. Eu acho até, você falando isso me traz uma reflexão importante, que é assim, de alguma forma eu empreendia como um empresário de negócios resolvendo dores mesmo, mas eram dores pontuais, entendeu? Sim. Ou seja, até o Vale do Silício eu não tinha desenvolvido uma visão de escala. Faz sentido? Sim, faz. Então eu resolvia a dor, mas era uma dor pontual. Então assim, você me dava um problema teu, do momento eu resolvia. E aí, olha só que interessante, né? Hoje eu falo assim, ó, esforço pontual gera resultado pontual. Esforço em processo gera resultado em escala. Eu tinha muito esforço pontual. Então eu tinha resultado, mas ele era um resultado pontual. Mesmo que financeiramente eu ganhava grana, eu tinha que ser muito workaholic. Porque eu não pensava na escala, não pensava realmente no potencial que eu tinha de poder desenvolver um processo e aquele processo ia trabalhar para mim, né? E hoje a gente tem essa facilidade, hoje a gente atende mais de 120 mil pessoas por mês, porque tem um processo rodando. É muito legal. É muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Então a gente, já foram várias aí. Quinta, sexta virada de chave, quando eu posso dizer isso. A Hands-On TV era um canal, o que era? Era um YouTube, focado em empreendedorismo. Legal. Mas eu montei a plataforma, a tecnologia. Eu gastei uma grana. Eu imagino. Não, você não imagina. Indiano, chinês. Eu vendi a faculdade, achei que tava com a grana, fui lá e gastei tudo no Vale do Silício. O meu amigo. A galera toda trabalhando com a gente lá, mas foi muito massa, cara. Foi uma faculdade importantíssima lá, cara. Foi um MBA real. Eu acredito. Até porque quando eu busco muito tecnologia fora, eu tive em Taiwan há 3 meses atrás. A gente faz um cross muito grande com as grandes marcas, né? Foi uma grata surpresa com a ASUS. A ASUS é uma potência, né? Não só na área de... eu tinha uma outra visão da ASUS, depois que eu fui no headquarters deles, realmente eu entendi que eles estão muito forte na área de médica, muito forte na área de desenvolvimento de software, de inteligência artificial, que é um braço muito forte nosso. Legal. E a gente fez uma sinergia tão grande, aí vai cair lá no comecinho que você falou, a importância da gente sair também, a gente quebrar esse paradigma de só ficar na mesma linha, né? A gente tem que romper isso. Com certeza, cara. Olha só que interessante, eu vou conectar uma outra coisa aqui. Eu comecei a fazer triatlo há 1 ano e meio. Né? Meu treinador é o Rafael Falsarella, aqui de Ribeirão Preto. Uhum. E no triatlo, em geral, tá? Eu vou te dar uma periodização de treino aqui. Tá. Segunda-feira, eu vou fazer um giro de 10 km na corrida, mas é um giro leve, né? Para poder realmente trabalhar... daí é 5h30, ali é um giro bem leve mesmo. Aí... Na terça-feira, então, eu fiz esse giro, aí eu vou fazer o giro e fazer academia. Então faz um treininho de força. Na terça eu vou pedalar de manhã, geralmente ainda num giro, e depois eu vou nadar. Então, pedalar e nadar, mais giro. Na quarta, eu vou correr e fazer academia de novo, mas a corrida, ela geralmente é uma corrida de estímulos anaeróbicos. Então eu faço 3 km de aquecimento, e aí os 6 km aqui do meio, eles são vários estímulos anaeróbicos. Seja tiro de 200, tiro de 400, tiro de 800, ou intervalado de tiros de 1000, né? 6 tiros de 1000. Caraca. E aí depois a gente faz o desaquecimento. Mas presta atenção, depois na quinta, quando eu vou pedalar, de novo a gente faz estímulo anaeróbico na bike. E depois na natação tem estímulo anaeróbico também. E aí na sexta eu nado, no sábado é transição, bike com corrida. Por que eu tô te contando isso? Porque basicamente a gente faz uma variação de estímulo. Se você na tua empresa não construir uma agenda onde você, o teu time,
tem a variação de estímulo, você vai entrar num platô. O platô, em vários momentos, ele vai ser importante ao longo do ano, você ter zonas de platô. Então, a cada 3 meses, 1 semana, 2 semanas de platô. O problema é que se você não sai do platô, vem a queda. Não tem jeito. O platô, nenhum platô sem um novo estímulo te joga para cima. Todo platô sem estímulo vai te jogar para baixo. Então a variação de estímulo é super importante. Aí a minha pergunta é, você na tua empresa, você na tua carreira, você na tua vida, você no teu casamento, você com o teu filho, como é que tá a variação de estímulo? Boa. Cara, isso é porrada. Puta, cara. Porrada, hein? Cara, isso é porrada, velho. Tomou essa, lindos? Essa foi forte. E é uma reflexão constante que nós temos que fazer. Cara, se você não tiver variação do estímulo no teu casamento, tua mulher não vai aguentar, cara. Vice-versa. É isso. Vice-versa. Meu amigo Rodrigão, vamos falar um pouco da Boali? Bora, cara. Tô aqui pra isso. Acredito que a alimentação saudável hoje, todo mundo busca isso. E qual que foi como que você vê o mercado do varejo da alimentação? Qual que é a sua visão? Cara, a gente ainda, quando olha para alimentação saudável, a gente está num oceano azul, literalmente. Porque há 10 anos era muito mais difícil estar nesse mercado e a gente já estava. Hoje é mais fácil, mas continua sendo um mercado restrito. Sim. E eu sempre falo isso com os nossos franqueados, inclusive o Hugo está aqui fora assistindo a gente. O Hugo é nosso franqueado lá de Natal, mas a família de Ribeirão veio fazer uma visita e um intercâmbio aqui com as nossas operações de Ribeirão. Eu sempre falo para eles o seguinte, a gente é o maior do mercado hoje, então a maior rede de alimentação saudável do Brasil, tanto em número de lojas, quanto em faturamento, quanto em volume de comida, assim, pode diversificar indicador que a gente vai ser o maior, tá? No iFood hoje, por exemplo, a gente está entre as 20 maiores marcas do iFood no Brasil. Aí é marcas, não é saudável, é qualquer marca. Pizza Hut, Bob's, Burger King, McDonald's, não importa. Boali está entre as 20, que é importante. Por muito. E o fato da gente ter esse cenário, eu poderia olhar e falar, quero ainda mais crescer esse share, essa participação do mercado. Mas não, esse não é o meu objetivo. Eu quero que novas operações de alimentação saudável possam nascer. Legal. Por quê? Porque eu quero que o mercado cresça. Eu quero aumentar o tamanho do mercado, a fatia do mercado. A gente tem que ter, nessa nossa alimentação aqui, a gente tem que ter um pouco do mercado da pizza, um pouco do mercado do hambúrguer, um pouco do mercado da massa, E essa galera aqui, a gente diminuir a participação deles e aumentar a nossa participação. Esse é o grande lance. A outra forma de aumentar o mercado é gerando acesso. Então, pessoas que geralmente comem marmita, levam comida, passar a ter acesso e poder comer fora de casa num restaurante. Sim. E como que faz isso? Cara, a gente está cada dia mais perto disso. Por quê? Porque talvez para você levar a tua marmita já não está mais valendo tanto a pena como valia. Se fizer a conta realmente... Se fizer a conta, então de repente, putz, a Boali tem um prato ali que de repente, pô, encaixa para mim aqui no meu orçamento. Aí você vai começar a ir na Boali. Então essa é uma outra forma de crescer o nosso mercado. E o que a gente também está fazendo? A gente lançou, por exemplo, a linha de sanduba Boali. Por que de sanduba? A gente tem um pão. Primeiro, sanduba eu não preciso explicar o que é, você sabe. Acabou. Qualquer brasileiro sabe. Sabe. E gosta. E gosta. E segundo, é o sanduba mais saudável do mercado. Por quê? Porque é o pão mais saudável do mercado. E por quê? Porque é um pão ciabatta de longa fermentação, o que diminui o pico glicêmico. Então, ter um pico glicêmico baixo nesse sanduba com menos sódio, com menos... Então, assim, ele é um produto muito mais clean, muito mais limpo e que vai te dar um baita de um sabor. Vai te dar uma baita de uma experiência de consumo. Legal. E aí, você ficou com vontade de comer um lanche? Já tô com vontade. Você ficou com vontade de comer um lanche, com vontade de comer o sanduba? Em vez de você ir lá num sanduba que vai te fazer mal, você vai num sanduba que vai te fazer bem. E aí isso muda tudo. Então, isso também é uma estratégia para a gente fazer com que a gente possa ganhar ainda mais mercado, aumentando o tamanho do mercado e não simplesmente ganhando mais espaço no mercado do que a gente já está. Né? Então, essa é uma grande estratégia quando a gente fala de mercado.
Eu não tenho dúvida que para os próximos... O Covid acelerou o nosso mercado, então ele fez o nosso mercado crescer, mas para os próximos 3, 4, 5 anos, cara, eu estou falando aí de pelo menos dobrar o tamanho do mercado e, obviamente, a Boali com presença em 18, 19 estados agora, e também todo o crescimento que a gente está tendo da rede, eu não tenho dúvida que a gente vai continuar liderando esse mercado e, né, a estratégia de expansão internacional que a gente tem também. A gente tinha antigamente a visão de ser a principal companhia de food service do Brasil saudável, a gente já é, e aí hoje o objetivo é ser a maior do mundo, é um pouquinho audacioso, eu confesso. Não, mas eu acredito. Mas com o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. E aí a gente quer fazer isso e a gente assinou um contrato bastante importante nos Estados Unidos com a Sysco, que é uma distribuidora de alimentos. E com esse contrato hoje a gente tem capacidade de abrir qualquer loja em qualquer local, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, por conta dessa parceria logística. Legal. Então, cada dia mais se torna uma realidade as operações internacionais para a Boali, e eu acho que isso para o brasileiro é um orgulho, né? Lógico, motivo de orgulho, de falar, pô, uma empresa lá do Brasil internacionalizando e ganhando espaço. Então, esse é um ponto importante e, obviamente, né, para a gente, geração de emprego, construção de renda, fomentando o Brasil, fomentando o empreendedorismo no Brasil, é sensacional. Hoje a gente tem franqueados, por exemplo, com 3, 4, 5, tem franqueado com 8 lojas, né? Inclusive o franqueado de 8 lojas está fechando para o ano que vem chegar a 15 operações. Tem franqueado de 3 que está fechando para daqui 2 anos chegar a 10 operações. O nosso franqueado de Brasília acabou de dar notícia hoje para mim, ele está em 2 operações, está indo para 4. Mandou documentação hoje para mais 2. Uma para o Banco do Brasil, que nós vamos ter lá, e uma para o Parque Shopping, que é da Multiplan também, que é do Ribeirão Shopping. Então, assim, cara, as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva. Eu estou muito feliz, tenho que te confessar isso. Legal, que legal. É uma rede muito sólida, né? Com 32, 33 franqueados e quase 100 operações. Sim. Então, imagina. Enxuta, mas com um volume grande. Exato. Aqui é um indicador importante para quem quer ter uma franquia. Quantas lojas tem e quantos franqueados tem? Porque uma coisa é você ter 100 operações com 100 franqueados, outra coisa é ter 100 operações com 35 franqueados. Né? Isso quer dizer que o franqueado está interessado em crescer com aquela operação. Sim. Ele entende que aquilo faz sentido para ele, para rentabilizar o capital, faz sentido para ele viver aquele propósito. Porque no final do dia, cara, a companhia precisa dar dinheiro. É um fim da companhia, mas não é o propósito. O propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável. Eu ia te perguntar isso agora. O propósito é transformar hábitos, cara. Legal. O propósito da companhia é transformar hábitos. E aí, você perguntar pro Hugo aqui, eu tenho franqueado lá, cara, que perdeu 22 quilos em um ano. Eu tenho franqueado lá que nunca tinha entrado numa quadra de tênis e começou a jogar tênis. Transformação. A gente tem funcionário lá que eliminou 46 quilos em um ano e meio. Tem funcionária que fumava e parou de fumar. Isso é transformação de hábito. Concordo. Então a gente vive o nosso propósito. Né? A galera fala, poxa, por que a cultura da companhia é tão forte, Rodrigão? Porque ela é verdadeira, cara. A cultura, né, eu falei que a sua liderança é reflexo da qualidade dos seus hábitos. A minha liderança é reflexo da qualidade dos meus hábitos. A cultura da companhia é reflexo da liderança. Tem jeito, cara. Que legal. A cultura da companhia é reflexo da liderança. Concordo. Quer construir uma cultura forte, tem uma liderança forte. Quer construir uma cultura forte, tenha coerência com ela. Né? Aquilo que você escreve na parede, bonitinho, ai que bonitinho. Cara, se aquilo ali não estiver vivendo no dia a dia, esquece. Pode riscar o que está na parede. Pode riscar o que está na parede. É o que você está vivendo. Né? Então, eu acho que essa coerência, ela vai construir cultura forte, é isso. Rodrigão, e como é que você concilia hoje o seu lado empreendedor? Você comentou que você também é triatleta. Você já participou de algum Ironman? Fiz, cara. Eu fiz o 70.3 em Florianópolis. E hoje o programa está ao vivo. Então, exatamente daqui 8 dias, eu vou competir em Nova York. Dia 23, eu viajo segunda-feira para Nova York. E dia 23, sábado que vem, não amanhã, o próximo sábado, eu vou fazer o Ironman 70.3 de Jones Beach, que é ali na praia, na costa de Nova York, cara. Como é participar de um Ironman? Cara, é animal, velho. É animal. Olha que interessante, né? Além da variação de estímulo que eu te falei,
Conforme você vai amadurecendo na vida e vai construindo uma visão de mais longo prazo cada vez mais, e eu quero viver pelo menos 120 anos, e eu tenho hoje ciência que me ajuda a pensar nisso, a epigenética me ajuda a pensar nisso, né? Hoje, com mais de 40 anos, você e eu, a gente só tem 30% no máximo da nossa genética instalada. A nossa expressão genética aqui, ela tem muito mais ligação hoje com o nosso estilo de vida Sim. do que com o nosso gene passado. Olha isso. Que loucura. Epigenética prova isso, não sou eu que estou falando. Então, assim, no máximo 30%, pode ser menos. Vai variar de 30% a 5%. Então é estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Quer viver 120 anos? Estilo de vida, estilo de vida. Né? Quero viver, mas eu quero viver bem. Então vive bem hoje. Né? E aí, olha só, no triatlo tem uma outra coisa, que é, como o triatlo é um esporte de endurance, né? Você fica muito tempo competindo, então eu vou ficar lá na prova 4 horas e 50 fazendo a prova. Cara, ninguém consegue ficar 4 horas e 50 se não tiver uma mentalidade forte. Claro que o Falsarella tá indo competir também, ele vai fazer para 4 horas. Mas aí é a performance dele, ele vai ganhar a prova. Né? Então ele vai fazer para 4 horas ganhando a prova, eu vou fazer para 4 horas e 50, como tem gente que vai fazer para 7 horas. Né? Para você ficar esse tempo competindo, você precisa ter resiliência. E aí, cara, construir uma mente resiliente é fundamental para você construir uma vida de resiliência. Para você construir uma companhia com resiliência. Para você construir algo grande, você precisa ter resiliência, né? E aí, a galera que não tem essa resiliência, que não consegue construir essa mentalidade forte de resiliência, vai construindo coisas pequenas, fazendo voos de galinha, né, cara? E voo de galinha, você já viu ela voando? Ela dá um pulinho, cara. Entendeu? Vive de pulinho em pulinho. É verdade, entendeu? É verdade. E o triatlo, ele traz isso. Então, assim, eu não tenho dúvida, cara, nos últimos anos, a grande mudança de chave, e essa foi a maior de todas. É claro que todas foram importantes, mas essa foi a maior de todas, foi quando eu descobri a epigenética e percebi que eu ia ser o meu estilo de vida daqui pra frente. Eu falei, cara, eu preciso, nos próximos 10 anos, corrigir o que eu vivi nos últimos 10. Então é o seguinte, eu vou me dedicar nesse negócio. E eu passei a me dedicar de 2021 para cá. Eu leio muito sobre isso. Então, eu já li O Tempo de Vida, de David Sinclair, que lidera o laboratório de longevidade da Universidade de Harvard. Já li Sinfonia da Vida, de Joe DeRosnay, o autor francês. Então, eu tenho lido muitos livros sobre o tema de longevidade. Tenho lido muito sobre epigenética, estudado muito sobre isso, justamente para eu poder viver esse estilo de vida cada vez mais. E aí, cara, o que eu posso te falar hoje, eu não tenho dúvida, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Nossa. E eu vou te falar, cara, eu sou um cara muito abençoado. Eu sempre falo com a Mariane, que é minha esposa, eu falo, a gente vive muito bem, graças a Deus. Mas hoje a gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida. E aí, foi aí que nasce a mentoria Vida Integrada. Eu tô na 2ª turma agora com a mentoria, e justamente porque eu falei, cara, eu vou ajudar a turma a viver a melhor fase da vida. Porque a vida integrada é você entender que a tua vida não é feita de caixinhas. A tua vida é uma só, velho. É a mesma coisa, Dari, que você entendeu o seguinte aqui, cara. A tua mente e o teu corpo, eles já estão conectados. E aí, às vezes, você escuta o cara falar assim, ó, você precisa conectar mente e corpo. Não! É só não desconectar. O negócio já tá conectado, já tá aqui. É isso mesmo. Meu, tá maluco? Né? Então, a tua vida já é integrada, para de desintegrar. Né? Faz tua mulher, faz teu marido participar da tua vida e engaja. Boa. Pô, minha mulher não engaja com o meu assunto. Você não conta pra ela como é que é a tua vida, pô. É isso aí, como é que vai engajar? Como é que vai se conectar? Tem cara que falava pra mim assim, pô, mas tua mulher sabe quanto você ganha? Eu falei, oi? Você tá maluco? Tem que saber, filho. Tá doido? Tá conectada. Minha mulher, cara, é 2 em 1, é estilo shampoo, cara. 2 em 1. Pô, tá de brincadeira. Gostei dessa. Né? E aí, eu acho que a vida integrada ela é isso. Então, para mim, hoje, eu falo isso com o maior carinho. A gente está na 2ª turma da mentoria. Cara, eu tô vivendo isso, assim, profundamente. E a gente tem, né, assim, essa oportunidade agora de estar ali tocando, transformando a galera. Eu lancei junto com a Gold Digital, que é a plataforma parceira, né, do Joaldo Diniz. E tá incrível, cara. Então, esse é o meu, além do triatlo, além da Boali, além dos ativos que eu tenho junto com a Mari, a mentoria hoje é um projeto que a gente está colocando muito carinho. E palestra pelo Brasil inteiro, né? Então, toda semana tem palestra em algum canto do Brasil e tá super bacana também. Que incrível, Rodrigão. Que incrível, cara. Eu faço algumas perguntas, a gente tá quase chegando no fim. Legal. Eu faço algumas perguntas e
eu queria... De frente com o Dari. De frente. Liberdade ou segurança, meu amigo? Como você analisa essas duas vertentes? Liberdade, mas, olha só, todo mundo que tá aqui, né? Tem ali algumas pessoas na produção. Tem. Você, eu, Rodriguinho. Rodriguinho ali. Todos nós, sem perceber, vivemos de forma insegura. A gente vive com medo. Então, quando você sai na rua, você fica com medo de ser assaltado. Você tem filhos? Tenho. Teu filho vai no playground, quando ele sobe no escorregador, você fala, meu, se ele cair dali, velho... É um trabalho, meu Deus. Aí depois, não sei o que, tua mulher, não sei o que, você vai... Sabe aquela coisa... Sem perceber, a gente tem medo. No final do dia, sem perceber, todos nós gostamos de sentir segurança. Todos nós gostamos de nos sentir seguros. E aí eu quero dar um recado para você que é líder, que a liderança, ela começa na autoliderança. A liderança mais importante que existe é você liderar a si mesmo. Essa é a liderança mais importante que existe. É você liderar a sua própria vida. Você não lidera a tua vida, você quer liderar a vida dos outros? É impossível. A sua liderança reflete a qualidade dos seus hábitos e tem a coerência. E aí, quando você é líder e vai liderar um time, entenda que o teu time precisa de segurança. Aquela história de colocar um contra o outro, aquilo é coisa do passado. Esquece. Liderança precisa gerar segurança. E segurança você vai gerar com admiração, respeito, confiança. Então, olha só. Admiração por aquilo que você conhece, por aquilo que você faz, por aquilo que você é de exemplo, gera respeito. Respeito gera confiança. Confiança gera e promove segurança. Todos nós queremos segurança, todos nós queremos nos sentir seguros. Agora, eu amo ter liberdade. Para ter liberdade, eu trabalho pra caramba e eu vivo uma vida que me permite ter essa liberdade, né? Então, liberdade ou segurança, segurança é importante, eu gosto de liberdade. Legal, muito bom, adorei. E a gente está vivendo uma fase hoje que muitas pessoas, elas não querem semear, elas já querem colher direto. Sim. Que recado você pode deixar para as pessoas e como que você visualiza isso? Cara, eu acho que o que está acontecendo é bastante natural e tem contexto. Né? Por que tem contexto? Porque o Rodriguinho tá aí, ele já deve ter assistido uns 400 vídeos em 1 hora. Coisa maluca, né? Coisa maluca. A informação, pum, gera, muda, vai para lá, para cá, tal. Na prática, o que acontece é, quando você tem acesso à informação, você praticamente entende que você já não precisa mais daquilo. Olha só que coisa doida. Verdade. Olha só que coisa doida. Mas isso tem a ver com a tua fisiologia. O que é a tua fisiologia? Tua fisiologia é o seguinte. Quando você tem a informação, tem a visão, gerou expectativa, gerou, sabe o que acontece? Fisiologicamente, sabe o que acontece? Secreta dopamina. Presta atenção você. Verdade. A dopamina é um neurotransmissor que é secretado na expectativa do resultado, mas não no resultado. E é por isso que quando você tem a expectativa de ir para Nova York, começa a curtir a viagem antes de acontecer, você curte mais antes do que a viagem. E aí eu quero te dar uma dica. Você está secretando dopamina na expectativa e está deixando de secretar na realização. E o que acontece? Você não está curtindo a realização. Então eu vou te dar uma dica. Primeiro, começa a regular a secreção dopaminérgica. E algumas coisas fazem isso bem. Seu ciclo circadiano mais regulado, tua secreção dopaminérgica vai estar mais regulada. Boa. Então, se você, ao acordar, abrir a janela, olhar para o sol, luz, luminosidade, aquilo ali vai entrar pela tua retina e ativar os neurotransmissores importantes que vão regular o teu ciclo circadiano. E vai chegar à noite e você vai parar de falar assim, eu durmo mal, eu não consigo dormir, não sei o quê. Porque você ativa o ciclo de manhã. Começa a olhar para o sol todos os dias, em 1 semana você me fala como é que você está dormindo. Que massa isso. Segunda coisa, exposição ao frio. E aí pode ser um banho gelado, ou pode ser simplesmente passar frio. Mas o banho gelado é uma coisa que eu gosto e eu fui para um próximo nível disso. Eu comprei uma caixa térmica e eu coloco o gelo lá dentro e eu entro todos os dias. O Rodriguinho sabe bem. Essa água fica ali entre 6 e 10 graus nos dias que eu jogo o gelo, 6, às vezes 4. E nos dias, naturalmente, ele vai ficando entre 8 e 10 graus, mas porque ela é térmica, ela mantém aquilo. E aí eu entro ali todos os dias. 2 minutos de gelo, eu tenho mais de 500%
de neuroadrenalina sendo secretada, sendo gerada, e mais de 250% de dopamina. Isso regula o meu estado, meu batimento cardíaco agora está em 60, mas seria normal num dia bem tranquilo, a gente aqui tranquilo conversando, se eu não tivesse nessa emoção, 60 é baixo, mas eu estaria a 38, 40, por conta do gelo e por conta da respiração, que também me ajuda muito. E aí eu faço um método chamado Wim Hof. Eu faço o método de Wim Hof, que eu também recomendo aqui. Então, você fazendo esse ritual, você construindo esse ritual e entendendo que teu dia começa na noite anterior, você começa a regular a tua secreção de dopamina. E com isso, você começa a viver melhor os resultados que você tem na sua vida. Muito bom. E outra coisa é, para você não ser cada vez mais procrastinador e jogar as coisas para frente, você pode criar micrometas, micro-resultados. E essas micrometas e micro-resultados vão fazer com que você se divirta mais ao longo do processo. Porque o grande segredo, galera, é que a evolução é o grande barato da tua vida. O progresso é a coisa mais importante que pode acontecer na tua vida. E o grande segredo é você curtir o progresso. E para curtir o progresso, você precisa curtir o processo. Anota essa. Para curtir o progresso, eu preciso curtir o processo. Se você não curtir o processo, você não vai curtir o progresso. Isso aí. E é ali que está a beleza da tua vida. Hoje eu cheguei aqui, eu vou sair melhor do que eu entrei. Hoje eu cheguei aqui, eu impactei de alguma forma a vida do Dari, de quem está assistindo, de quem está aqui, de uma forma melhor do que eu entrei. Por quê? Porque a minha energia estava aqui. Onde é que está a tua energia? Isso é importante. Isso aí. Puta, incrível. E mais uma perguntinha. Como você amplia o seu networking? Cara, legal essa pergunta, porque olha só, né? Se essa pergunta fosse feita há 20 anos, eu provavelmente falaria para você, todos os dias eu conheço uma pessoa nova, tal, porque aquilo era uma realidade na minha vida. Hoje eu diria que eu estou bem mais seletivo para isso. Então, por exemplo, grupos de WhatsApp. Eu nos últimos 3 anos, eu saí muito mais de grupo do que entrei, né? E aí eu vou te falar que eu fiz muito mais do que ampliar o meu networking nos últimos anos. Eu acho que eu diminuí o meu networking. Ou seja, eu qualifiquei o meu networking. Perfeito. Então, existe um momento da tua vida que você vai ampliar networking. Eu entrei no momento de qualificar networking. Porque tem gente que não faz mais sentido estar na minha vida. Por exemplo, grupo de WhatsApp, compartilhou pornografia, eu saio. Eu não preciso falar que eu não quero. É isso. Eu só saio. Tá tudo certo, meu. Esse é o assunto? Opa, saí. Tô fora. Ô, Rodrigão! Eu saí, velho. Não tem nada a ver. Não, meu, continua, toca a tua vida. Eu não vou julgar o que você tá falando. Eu só vou sair. Então, hoje eu tô muito mais em qualificar meu networking do que ampliar meu networking. Mas, olha que interessante. Quando você qualifica, tem um ditado em inglês que fala Smart people think alike. Então, pessoas inteligentes pensam parecido. E aí, quando você começa a qualificar, você atrai outras pessoas que têm sinergia com seus valores, com seus pensamentos. Então, eu há 20 anos, eu ampliava networking. Foi super importante para o meu momento de 20 anos atrás. Mas chegou uma hora que estava confuso em termos de valores. Eu tava com um cara aqui, um valor nada a ver com o meu. Eu tava com outro ali, não sei o que. Falei, não, peraí. Tá desconexo. Tá desconexo. E aí, nos últimos 3 anos, eu fui e busquei qualificar o meu networking. Então, hoje eu tô mais na fase de qualificação de networking do que ampliação E ele vai funilando também, né? E vou te falar, cara, quanto mais eu qualifico, mais gente legal eu conheço. É impressionante. Quanto mais eu qualifico, mais gente legal eu conheço. Isso é muito bacana. Legal. Isso é muito bacana. Que lição. Que bacana. Obrigado, cara. E legado. Que legado Rodrigo quer deixar? Quer deixar aqui para nós? Depois dos seus 120 anos. Cara, eu escrevi um negócio no Twitter que tá até hoje lá, escrito assim, ó, legado é mais importante que dinheiro. Mas eu escrevi isso em 2013, então faz 10 anos. Eu continuo acreditando nisso, só que talvez naquela época eu falasse que o grande legado que eu queria fazer
era transformar sonhadores em realizadores, por exemplo. E no meu livro versão beta, uma das frases que eu coloco é isso, transformar sonhadores em realizadores, um dos objetivos do livro. Eu diria que hoje, no teu programa, talvez o maior legado que eu possa deixar é dizer o seguinte: o mundo é muito melhor do que parece ser. Talvez esse seja o maior legado que eu quero deixar hoje. Daqui 40 anos pode ser que ele vá mudando. Mas hoje é que o mundo é muito melhor do que parece ser. E para você perceber isso, eu quero fazer um convite. Legal. Eu falei que o teu dia começa na noite anterior, então é você se programando para dormir. Então talvez o que eu quero te fazer de convite é, primeiro, coma no mínimo 2 horas antes de deitar. De preferência 3 horas antes de deitar, porque aí você vai deitar leve, teu sono vai ser muito melhor. Então você vai dormir, pô, Rodrigo, mas eu durmo meia-noite. Tá bom, come até as 9. Eu sugiro que você durma antes, porque eu também dormi durante muitos anos, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Hoje eu durmo, vou deitar 9h30, 10 horas. Durmo entre 10 e 10h30. Né? Quando eu acordo, não liga televisão, não liga rádio, não leia jornal, nada, não leia jornal, nada. Programa no dia anterior o vídeo que você vai assistir, ou a notícia que você vai ler, o artigo que você vai ler, o livro que você vai ler, não importa. Mas consuma coisas boas. Alimente-se de boa comida, mas alimente-se de bom conteúdo. Alimente-se de boas ações. E quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar o mundo por uma perspectiva muito legal. E aí tem um livro que vai reforçar o que eu estou falando para você, porque senão você vai acreditar em mim, você vai falar, ele é maluco, ele vive nesse mundo dele aí, ele é maluco, o mundo não está melhor coisa nenhuma, não está porque você está fazendo um recorde de 5 anos, se você fizer um recorde de 100 anos, ou de 1000 anos, ou de quanto tempo você quiser, o mundo é muito melhor do que parece ser. Por quê? Porque tem menos pobreza, porque tem mais gente tendo acesso à água encanada, porque tem mais gente prosperando e por uma série de coisas. E aí eu leio um livro que chama Factfulness. Tem menos mulher morrendo. As mulheres já não precisam mais ter 10 filhos para trabalhar na roça, elas podem trabalhar com 2. Tem menos taxa de mortalidade em mulheres grávidas. E por aí vai. O livro Factfulness vai te falar sobre isso, não sou eu. E aí você vai acreditar em mim. Mas, se você ritualizar a tua noite e a tua manhã, eu tenho certeza que você vai ter um dia muito mais produtivo. Faz isso por uma semana. Não precisa acreditar em mim para a vida inteira. Faz isso por uma semana. Se tua vida melhorar um pouquinho, você repete. Aí ela vai melhorar mais um pouquinho, você repete. Continua repetindo. Bora. Rodrigão, cara, que prazer. Pô, demais. Meu, valeu, agradecer o Rafa, né, pô? O Rafa que fez o convite de estar aqui, ó. Cadê o Rafinha? Não sei se ele já tá Manda ali. um abraço pro Rafa. O Rafa deve estar lá fora, mas Boa. incrível. Legal. Legal. Tá? Foi demais. Que bom. Muito obrigado. Que bom, prazerzaço. Foi memorável. Pô, prazerzaço, energia boa, valeu pra galera aí, ó, o time. Nosso franqueado Hugo, que tá aqui também, Hugão, prazerzão. muito Valeu, bom. grande Hugo, bem-vindo. Rodriguinho que ficou aqui com a gente. Rodriguinho tá aqui, olha só, que maravilha. Grande Rodriguinho. Vem aqui dar oi pra turma agora, vai. Deixa ele dar um oi aqui. Vem aqui. Aceita no colo do Já papai. assistiu? Vem aqui, ó, no colo do pai, dá oi, tchau pra galera. Com a camisa do Real Madrid hoje. vendo? Ele foi num treino hoje lá no Colucci de agilidade, força. Beleza? Então tá bom. Obrigado. Manda um abraço pra turma aí. Quer falar alguma coisa? Deixar um recado, alguma coisa? Não? Fala onde você tá indo semana que vem. Nova York. O que vai acontecer lá? Você vai participar do Ironman. É isso aí, vambora. Você vai estar lá comigo? Sim. Linha de chegada, como sempre? Sim. Dando aquele abraço? Sim. Ah, garoto. Nossa, é isso aí. E amanhã? Amanhã você tem jogo, né? Sim. Você gosta de esporte? Sim. Top. O que nós vamos fazer em 2030? Conta pra galera. 2030, qual o projeto? 2030? Comprar um time de futebol. Comprar um time de futebol. Que massa. É isso. É isso. É isso. Muito bom, irmão. Um Obrigado. abraço. Valeu. Rodriguinho, obrigado. É isso aí, lindos. Gostaram? Então curta, comente, sigam a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio, A Virada de Chave.